Oi, pessoal, bom dia. Estamos aqui para a nossa nona aula da disciplina de Língua Portuguesa. E na aula de hoje, nós vamos estudar o conteúdo do sujeito. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é o sujeito? É um assunto que provavelmente vocês já estudaram em outros anos, em anos anteriores. Então, o que é o sujeito? O sujeito é aquele ser sobre o qual nós dizemos algo na frase. Ou seja, nós sempre vamos dizer, falar ou fazer alguma afirmação a respeito do sujeito. Por exemplo, se eu digo assim, o coronavírus está espalhado pelo mundo. Nessa frase, sobre quem eu estou falando? Sobre quem eu estou fazendo uma afirmação? Eu estou fazendo uma afirmação sobre o coronavírus. Então, consequentemente, o coronavírus vai ser o sujeito dessa frase. Então, em uma frase, na maior parte dos casos, eu sempre vou fazer alguma afirmação a respeito de alguém. Esse alguém é o sujeito. Muitas pessoas têm algumas dificuldades de encontrar o sujeito. Por quê? Porque o sujeito pode vir no início da frase, ou seja, no começo da frase, no meio ou no final da frase. Então, como é que nós fazemos para encontrar o sujeito da frase? Nós sempre vamos fazer a pergunta quem, ou seja, quem fez aquela ação. Nós vamos fazer essa pergunta ao verbo. Vamos ver alguns exemplos. As pessoas necessitam de empregos. Para eu encontrar o sujeito dessa frase, eu vou ter que fazer a pergunta ao verbo necessitar. Quem necessita de empregos? Aí vem a resposta. As pessoas. As pessoas necessitam de empregos. Quem necessita? As pessoas. As pessoas vai ser o sujeito. Percebam que nessa frase aqui, o sujeito ele vem logo no comecinho da frase. Mas o sujeito também pode aparecer no meio ou no final da frase. Vamos ver o outro exemplo. Foram criadas novas vacinas. Para encontrar o sujeito, eu vou ter que fazer a pergunta quem. Ou seja, quem foi criada? Aí logo vem a resposta. Novas vacinas. Novas vacinas é o sujeito. Percebam que nessa última frase, o sujeito ele não está no começo da frase, mas ele está aqui, no final da frase. Então, o sujeito pode aparecer, tá? Tanto no começo da frase, como na metade da frase, ou então no final da frase. Mas, para encontrarmos o sujeito, sempre faremos a pergunta quem. Outro ponto sobre o sujeito pode ser uma única palavra ou várias palavras que vão exercer a função de sujeito. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Vamos ver aqui nesses exemplos, Primeiro exemplo, acidentes são raros. Para encontrar o sujeito dessa frase, eu vou ter que fazer a pergunta quem, ou seja, quem é raro? Aí logo vem a resposta, acidentes. Acidentes é o sujeito. Percebam que nessa frase aqui, apenas uma única palavra é o sujeito, acidentes. Vamos ver o outro exemplo. População precisa de vacinas. Para encontrar o sujeito, eu vou ter sempre que fazer a pergunta quem. Quem precisa? Ou seja, quem precisa de vacinas? Logo vem a resposta, população. População é o sujeito. Percebam que nesse exemplo também é apenas uma única palavra, exercendo a função de sujeito, população. Mas há casos de frases em que mais de uma palavra, ou seja, 2 ou 3 palavras, exercerão a função de sujeito. Vamos ver o outro exemplo. A população brasileira necessita de empregos. Quem necessita de empregos? Aí vem a resposta. A população brasileira. Percebam que nessa frase, o sujeito ele não é uma única palavra. Mas percebam que são 3 palavrinhas, a população brasileira, que vai exercer a função de sujeito. Então, percebam, 3 palavras. Tudo isso daqui, a população brasileira é o sujeito dessa frase. Vamos para outro exemplo.
A Prefeitura de Vitória de Santo Antão fez doações. Para encontrarmos o sujeito, vamos ter que fazer a pergunta quem. Então, quem fez doação? Logo vem a resposta, a Prefeitura de Vitória de Santo Antão. Então, percebam que nessa frase, tudo isso daqui é o sujeito, a Prefeitura de Vitória de Santo Antão. Percebam que são várias palavras que vão exercer a função de sujeito. O que é que eu quero que vocês percebam com isso? Há frases em que uma única palavra vai ser o sujeito da frase. E há outras palavras e há outras frases em que várias palavras vão ser o sujeito. Tá certo? Ordem direta da frase. O que é a ordem direta da frase? A ordem direta é quando o sujeito aparece no começo da frase, tá? Nesse caso aqui, na ordem direta da frase, primeiramente vem o sujeito e depois vem o verbo. Então, todas as vezes em que o sujeito aparecer no começo, no início da frase, nós podemos dizer que é uma frase que está na ordem direta. Aqui, alguns exemplos. Os cientistas criaram várias vacinas. Para encontrar o sujeito, eu sempre vou fazer a pergunta quem, ou seja, quem criou? Aí, logo vem a resposta. Os cientistas. Os cientistas é o sujeito. Percebam que o sujeito está no começo da frase. Então, quando o sujeito está no começo da frase, é uma frase na ordem direta. Próximo exemplo. Os casos de coronavírus estão espalhados pelo mundo. Para encontrar o sujeito, fazer sempre a pergunta quem. Quem está espalhado? Logo vem a resposta. Os casos de coronavírus. Os casos de coronavírus é o sujeito. Percebam que o sujeito está no começo, no início da frase. Então, a frase está na ordem direta. Outro exemplo. As vítimas do vírus precisam de vacinas e de remédios. Para encontrar o sujeito, eu sempre vou fazer a pergunta quem. Ou seja, quem precisa de vacina e remédios? Logo vem a resposta, as vítimas do vírus. Então, as vítimas do vírus vai ser o sujeito da frase. Então, percebam que o sujeito está no início, no começo da frase. Então, nesses 3 exemplos, são exemplos de frases na ordem direta. Por quê? Porque o sujeito vem logo no começo da frase. Mas há casos em que o sujeito ele pode aparecer ou no meio ou no final da frase. Então, por isso que é sempre necessário nós fazermos a pergunta quem, para que nós não tenhamos dificuldades de encontrar o sujeito da frase. Então, vamos lá. Aqui, outro exemplo. Atualmente, a sociedade é egoísta. Mais uma vez, para eu encontrar o sujeito, eu vou ter que fazer a pergunta. Então, quem é egoísta? Logo vem a resposta. A sociedade. A sociedade é o sujeito. Percebam que o sujeito ele está aqui, no meio da frase. Então, quando o sujeito aparece no meio da frase, essa frase está na ordem indireta ou ordem inversa. São os 2 nomes, tá? Quando a frase está na ordem indireta ou inversa, o verbo aparece primeiro e o sujeito aparece lá no finalzinho, ou então no meio da frase. Vamos ver aqui nesses outros exemplos. Entraram no Brasil muitos estrangeiros. Mais uma vez, para encontrar o sujeito, faremos a pergunta quem, ou seja, quem entrou no Brasil? Logo vem a resposta, muitos estrangeiros. Percebam que o sujeito, muitos estrangeiros, está aqui, no final da frase. É por quê? Porque a frase está na ordem indireta. Próximo exemplo, já começaram os conflitos. Para encontrar o sujeito, fazer a pergunta quem. Então, eu pergunto, quem começou? Logo vem a resposta, os conflitos. Percebam que os conflitos está aqui, no final da frase. Então, quando o sujeito está no final da frase, nós dizemos que a frase está na ordem indireta.
O que é que eu quero que vocês percebam com isso, tá? Eu quero que vocês percebam que o sujeito ele pode aparecer no começo da frase, ele pode aparecer no meio da frase ou ele pode aparecer no final da frase. E para que você consiga encontrar o sujeito dentro de uma frase, você sempre vai ter que fazer a pergunta quem ao verbo. Aqui alguns exemplos com gêneros textuais. Um anúncio publicitário, tá? E esse anúncio publicitário, né, diz a seguinte frase, ó: Herbalife dá gás aos campeões. Então, mais uma vez, para eu encontrar o sujeito, eu vou ter que fazer a pergunta quem. Ou seja, quem dá gás? Logo vem a resposta, Herbalife. Ou seja, Herbalife dá gás. Então, Herbalife é o sujeito dessa frase. Segunda frase. É um anúncio educativo, né? E ele diz o seguinte, ó: homem também precisa se cuidar. Mais uma vez, para eu encontrar o sujeito da frase, eu vou ter que fazer a pergunta. Quem precisa se cuidar? Logo vem a resposta, homem. Ou seja, homem é o sujeito dessa frase. Aqui algumas atividades, tá? Na primeira questão, eu peço que vocês sublinhem o sujeito das frases dessa questão. Então, mais uma vez, como é que nós faremos para encontrar o sujeito? Faremos a pergunta quem. Primeira frase, ó: muitas pessoas estão fazendo doações. Então eu pergunto, quem está fazendo doações? Logo vem a resposta, muitas pessoas. Então, muitas pessoas é o sujeito da frase. Tá? Aí você sublinha, muitas pessoas. Aqui, letra D. O resultado das entrevistas mostra o medo das pessoas. Aí eu pergunto, quem mostra o medo das pessoas? Logo vem a resposta, o resultado das entrevistas. Então, o resultado das entrevistas é o sujeito. Então, vocês vão sublinhar, ou seja, passar uma lista embaixo de o resultado das entrevistas. Tá certo? Então, vocês vão fazer isso, ou seja, fazer a pergunta quem em todas essas frases. Questão 2. Na frase, poluição mata, quem é o sujeito? Tá aqui a frase, ó. Mais uma vez, eu vou fazer a pergunta, quem mata? Aí logo vem a resposta. Aí a resposta é o sujeito. Questão 3. A violência não tem perdão. Para encontrar o sujeito dessa frase, eu vou ter que fazer a pergunta, quem não tem perdão? Logo vem a resposta, que é o sujeito da frase, tá? Aí vocês farão em casa. Próxima frase. Animais não podem ser reciclados. Aí vem a pergunta. Para encontrar o sujeito, eu vou fazer a pergunta, quem não pode ser reciclado? Aí vem a resposta. A resposta dessa pergunta é o sujeito da frase, tá certo? Próxima frase. Muitas pessoas pesquisam por empresas como a sua. Para eu encontrar a resposta, ou seja, para eu encontrar o sujeito dessa frase, eu vou ter que fazer a pergunta ao verbo, ou seja, quem pesquisa por empresas como a sua? Logo vem a resposta. A resposta é o sujeito. Enfim, a aula de hoje terminou. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. O que é que eu quero que vocês percebam, tá? Do sujeito. O sujeito sempre vai aparecer no começo, no meio ou do final da frase. Ou seja, não existe uma posição certa para o sujeito aparecer na frase. Na maior parte dos casos, o sujeito vai aparecer no começo da frase. Mas esse sujeito ele também pode aparecer no meio da frase ou no final da frase. Então, para que você não tenha dificuldades de encontrar o sujeito, você sempre vai fazer a pergunta quem ao verbo, ou seja, quem cometeu a ação. Você fazendo essa pergunta, quem, você vai encontrar o sujeito da frase com facilidade. Então, boa semana para todos. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, ou através do WhatsApp, ou então através do Message.